Olá, no vídeo de hoje eu vou falar por que a sua ansiedade, seus sintomas da ansiedade demoram a curar ou de repente eles nem se curam e ficam prolongando durante muito tempo. Vou falar as principais razões por que isso acontece. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida, aqui é um espaço para você crescer, desenvolver, ter mais saúde, disposição, reduzir a ansiedade, a depressão, claro, nos tratarmos e ter mais qualidade de vida. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like aí, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, então vale a pena você ter esse sininho aí clicado. E o seu comentário é muito importante, como você sabe, nós somos aqui uma comunidade onde uns possam ajudar aos outros. Comente aqui a sua necessidade, a sua dúvida e por que você acha que a sua ansiedade não melhora. E tem pessoas aqui no canal que falam que tem há meses, anos, 10, 20, 30 anos com os sintomas da ansiedade e eles não melhoram. Comente aqui o que acontece com você para a gente poder saber e auxiliar na medida do possível. Agora, eu quero adiantar para você que o tratamento da ansiedade ele é muito eficaz, desde que você tenha uma boa informação, uma boa orientação, você tenha aí esforço, você pratica os exercícios, as atividades, você tem perseverança e paciência. Porque, como eu falo aqui no canal, o seu corpo está hiperestimulado, você tem aí muita excitação, não é hormonal, os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina no seu corpo, sendo jogados na corrente sanguínea e o sangue percorrendo o corpo todo. Então, passo a passo, é gradativo essa cura, esse tratamento da ansiedade. Mas com fé, com esperança e com persistência, paciência e tolerância, com certeza você consegue. Agora, os sintomas eles persistem ou a ansiedade continua porque muitas vezes tem alguns problemas aí no tratamento e algumas inadequações. E aí eu vou falar aqui quais são essas razões que muitas vezes impedem você de ter a cura da ansiedade para sempre, né? É sempre bom a gente lembrar aqui que uma das causas da ansiedade é o estresse, os sentimentos negativos de raiva, de tristeza, de frustração, de medo. E é claro que nessa pandemia nós todos estamos nessa situação, todos estamos no mesmo barco e aí sofrendo muito por esse medo do futuro, nessa contaminação, a gente fica muito tenso e muito ansioso mesmo. E aí vem desespero e outras emoções negativas que vão estimular o seu sistema nervoso e eles vão trazer todos esses sintomas da ansiedade. E principalmente na ansiedade, a preocupação excessiva, ela ativa a resposta ao estresse, né? Lembra? Aquele mecanismo de luta e fuga que seu corpo está achando que tem um perigo iminente. E claro que nós temos um perigo aqui, que é a pandemia. Nós temos aí mais de 400 mil mortos no Brasil, essa tragédia, e a gente não pode deixar de reconhecer que isso é um problema muito grave e que afeta todos nós, aumentando a nossa ansiedade como um todo. Você não vai dormir bem, você vai ter sintomas aí constantes, por isso é preciso ter um tratamento a longo prazo para a gente poder ter mais equilíbrio, saúde e bem-estar. E aí, quando essa ansiedade é crônica, esses sentimentos de medo e apreensão, o corpo está hiperestimulado. E essa hiperestimulação, ela não passa rapidamente. Por isso, você precisa ter tratamentos adequados e você eliminar essas razões que impedem que os seus sintomas da ansiedade diminuam com o tempo. Na verdade, eles ficam prolongando aí durante dias, meses e anos, e aí vale a pena conferir essas dicas. A primeira razão que muitas vezes acontece de seu sintoma da ansiedade ele permanecer é alguma condição médica. Pode ser que você tenha algum problema, alguma cardiopatia, algum problema respiratório ou algum problema no intestino, problema orgânico. E aí você ainda não identificou isso e o seu sintoma da ansiedade permanece. Então, o acompanhamento médico com os exames laboratoriais vão te dar certeza de que os problemas orgânicos estão descartados e que você precisa cuidar da ansiedade. Então, muitas vezes, seus sintomas da ansiedade eles não diminuem porque a condição orgânica, o problema seu orgânico, ele continua ali te maltratando nesse sentido, né? E é importante, gente, que a medicação ela não é um processo de cura da ansiedade. Ela vai diminuir um pouco os sintomas, mas a psicoterapia ela é o principal fator de cura, de tratamento da ansiedade. Por quê? Porque ela vai tratar a raiz do problema. Muitas vezes as causas da sua ansiedade estão relacionadas ao seu comportamento, a um conflito familiar, a um conflito no trabalho, ou a uma forma sua de perceber o mundo de uma maneira mais catastrófica. Isso tudo o remédio não muda, né? O remédio vai diminuir um pouquinho, te dar mais equilíbrio químico no cérebro e no organismo. Mas o que vai tratar mesmo a sua ansiedade é o processo psicoterápico,
Claro que junto com a medicação, mas o principal é o processo psicoterápico. Uma outra razão que muitas vezes o seu sintoma da ansiedade, seus sintomas, eles persistem ao longo tempo. Pode ser que alguns medicamentos que você esteja tomando, eles estão te atrapalhando, retardando essa cura. Muitos medicamentos de venda livre, né? Você tem aí anti-inflamatórios, que você pode estar tomando em excesso, e isso acaba prejudicando o seu organismo ao invés de ajudar. E aí você pode ter sintomas como inquietação, agitação, nervosismo, problemas de sono, perturbação no estômago, em função desses medicamentos que não precisam de receita médica e que você se automedica. E aí você não, às vezes você toma sem saber até que está tomando, ou toma de uma forma aleatória, e vem os sintomas e você não liga que de repente esses sintomas estão relacionados com esses medicamentos que você tomou, que você comprou e tomou por conta própria. E aí de repente você tem tontura, uma sensação de mal-estar, enjoo, vômito, e não está sabendo por quê. E você esquece que tomou aquele medicamento. Então, vá ao acompanhamento do médico e um psicólogo para você saber as conexões com a medicação que estão ocorrendo aí e te trazendo esse transtorno que é muito difícil. E vale a pena ressaltar que muitos médicos, às vezes, receitam muitos medicamentos para a ansiedade. E aí esse conjunto de medicamentos normalmente não é bom. Não é? Você tem múltiplas ações do seu organismo, porque cada pessoa reage de uma forma personalizada, específica nessa medicação. Então, se você toma muitos medicamentos, você tem muitas reações, muitos efeitos colaterais que estão fora de controle. Então, evite tomar muitos medicamentos. Se for a necessidade de você tomar, que tome um medicamento para você acompanhar os resultados e saber o que está acontecendo no seu corpo e se realmente os sintomas estão diminuindo. Uma outra causa que eu sempre falo aqui no canal é a preocupação excessiva. Então, muitas vezes, preocupar é importante para solucionar problemas. Mas como eu sempre falo aqui, muitas vezes você cultivar uma preocupação que ela não tem um foco na resolução de problemas, faz com que a ansiedade permaneça. Ainda que você esteja tratando, que você esteja cuidando com medicação ou com psicoterapia, se você insiste em cultivar essas preocupações, elas vão aumentar a sua ansiedade. Por exemplo, se você pensa assim, se eu não conseguir superar minha luta contra o transtorno de ansiedade, ele pode ser uma preocupação que é legítima, mas cultivar essa preocupação, ela só faz aumentar a sua ansiedade, né? E se eu nunca me livrar dos meus sintomas? Também muitas pessoas aqui no canal falam isso. Na verdade, você fazendo o tratamento adequado, você seguindo os passos, com certeza você vai se livrar, não tenha dúvida disso. Outro medo é, e se eu perder o controle e ferir alguém? Né? Então, verifique se você já fez isso em algum outro momento, provavelmente, talvez não, e aí se você continua tendo essa preocupação, ela vai te trazer mais ansiedade e aumentar os sintomas. Outra preocupação, e se eu fizer papel de bobo? Não é? E a gente tem medo mesmo de ficar bancando bobo lá fora, né? Mas vamos tentar trabalhar isso com mais leveza, não deixar isso te encher tanto a cabeça, deixa ficar mais leve essa questão. Às vezes a gente é bobo mesmo, a gente erra mesmo, ser humano é isso. Se você foi bobo, se você errou, aceita que todo mundo, ser humano, não tem ninguém perfeito, nem Silvio Santos, nem presidente do Brasil, do mundo, nem nenhum grande líder mundial, né? Nós sempre estamos aí, somos humanos e erramos, somos bobos também. E se eu perder a cabeça e ficar louco? Também tem muita essa preocupação. E como eu falei em vários vídeos aqui, a ansiedade não leva à loucura, ela não traz esses problemas graves aí que você está passando, como tumor ou câncer, ela não gera esses problemas de morte, né? Ela pode ter um agravamento a longo prazo, mas você não vai ficar louco. Apenas tem a desrealização, a despersonalização, que são sintomas aí que parece que você está ficando louco, mas você não está. E se eu tiver uma grave condição médica não diagnosticada? Então, não é por causa da ansiedade, né? Eu sempre falo aqui, procure um médico, procure os exames laboratoriais para você descartar essa possibilidade e aí você pode diminuir a sua preocupação em relação a isso. Se você tiver alguma condição grave, é começar o tratamento para ficar cada vez mais livre dessa condição, né? E se eu não aguentar mais, tem um vídeo aqui que eu falei, nossa, não aguento mais, é muito comum isso, ninguém aguenta, mas com certeza Deus dá o frio conforme o cobertor, não é? Vamos ter fé e esperança que você vai realmente dar conta de se tratar, de se ficar livre aí e poder trabalhar, você ter acesso ao seu lazer, ao seu trabalho, à sua família, com amplitude e com o valor que você precisa, né? E se eu tiver alguma doença mental grave, também é uma outra preocupação que as pessoas têm muito.
E como eu falei, a ansiedade, ela não é uma doença mental grave, não é uma psicose, você não está tendo surtos de delírio ou alucinações. A despersonalização, que é um sintoma da ansiedade, é a sensação de como você não estivesse na realidade aqui. Mas isso não é um surto psicótico. É um surto cerebral, sim, mas não é uma doença grave, né? É ansiedade apenas. Uma outra preocupação é, e se eu for a única pessoa que não vai melhorar, que não melhora? Também é uma preocupação. Na verdade, todo mundo pode se tratar, né? Pode melhorar, e vale a pena ter paciência e acreditar que você vai melhorar. Evita essa preocupação porque ela não é real, ela não é verdadeira. Algumas pessoas perguntam, e se a minha condição for diferente? Também pode ser, pode não ser, mas com o tratamento adequado, com o conhecimento das origens da sua ansiedade, as raízes dela, as causas, a sua configuração psicológica humana, com certeza é diferente, mas vai ter tratamento para ela. Outra preocupação, e se eu tiver esses pensamentos para sempre e não puder detê-los? Né? Na verdade, você treina a sua mente para se libertar dos pensamentos. Lembra as meditações guiadas aqui do canal? Eu sempre falo que você pode se liberar delas e que cada vez mais você vai ter a mente treinada para deixar os pensamentos irem e virem sem censura, sem julgamento. E se eu não conseguir controlar a minha ansiedade, se eu não conseguir controlar meus pensamentos? Então, na verdade, com paciência, com trabalho psicoterapeuta bem feito, com boa orientação, com medicação, com os chás que a gente fala aqui, alimentação saudável, atividade física, meditações, tai chi chuan, dança, quer dizer, são muitos recursos e você vai conseguir com certeza. E se eu ficar pior, também é outra preocupação, e se eu tiver que ficar assim para o resto da minha vida? Então, vejam que são tipos de pensamentos que eles não trazem solução, eles só alimentam a sua ansiedade. Então, se você percebe que você está tendo esse tipo de pensamento, busque trabalhar cada vez mais através das meditações para os pensamentos irem e virem como as folhas vão no rio aí, que eu sempre falo isso. Deixe os pensamentos irem, eles vêm, eles vão, eles vêm, eles vão, sem censura, sem julgamento. Isso ajuda muito o tratamento da sua ansiedade. Nossa, e mais preocupação. E se a minha família me deixar porque eu não posso melhorar? Né? É claro que você é amado, querido. Você vai melhorar com certeza. Evite esse tipo de preocupação. E se eu perder meu emprego por causa da minha ansiedade? Né? Esse momento de desemprego realmente é crucial hoje na pandemia. Está todo mundo muito preocupado, mas não é por causa da ansiedade, né? Pode ser que aconteça, mas se acontecer é um aprendizado e você pode estar mudando isso, buscando nova colocação e sempre pensar o que de pior pode acontecer e aí buscar soluções para isso. Foco na solução e não na preocupação. E se eu não puder cuidar dos meus filhos, se eu estiver a ponto de morrer, também essas preocupações, vocês estão vendo que são muito excessivas e que elas não têm um fundamento, porque a ansiedade ela não causa a morte especificamente. Então você pode tratar, vai se cuidar. E aí se você cultiva esse tipo de medo, esse tipo de preocupação, ele não traz benefício, vai retardar a sua cura, o seu tratamento, por isso que às vezes ela é prolongada durante muito tempo. Pessoas ficam meses, anos, porque não mudam esse processo mental. Então vocês estão vendo que essa mudança mental é a psicoterapia que te ajuda. Né? Muitas vezes você pode conseguir sozinho, claro, mas o processo com o psicólogo, os métodos, a ciência da psicologia tem muita ferramenta para te ajudar a mudar, transformar esse tipo de preocupação e que ela realmente faça com que a sua ansiedade prolongue durante mais tempo. Então entende, esse medo, essa preocupação, ele pode ser um efeito colateral da ansiedade. Por isso que quando você tem ele, mais a noção de perigo aumenta e a sua ansiedade aumenta. E aí cria um medo vicioso, mais sintomas, mais medo, mais sintomas, um ciclo que ele não termina, né? Porque quanto mais medo, mais sintoma, e você tem mais sintoma, eu estou morrendo mesmo, e só aumenta. Então, quebrar esse ciclo. E às vezes você não dá conta sozinho, por isso procure um psicólogo. Você pode mandar um e-mail para mim, psicólogopauloalmeida@gmail.com, para a gente poder entender mais a sua necessidade específica e dar uma orientação personalizada para você. Então lembra, a preocupação muitas vezes é um hábito que você aprendeu. E aí ele vai gerar para você mais hiperestimulação, seu corpo vai ficar mais desequilibrado, tem um desequilíbrio químico no cérebro, os hormônios estão atuando aí, lembra do processo luta e fuga, e aí fica muito difícil, por isso que a sua ansiedade se prolonga durante muito tempo. E se eu perder a cabeça e ficar louco? Também tem muita essa preocupação, e como eu falei em vários vídeos aqui, a ansiedade não leva à loucura, ela não traz esses problemas graves aí
que você está passando, como tumor ou câncer, ela não gera esses problemas de morte, né? Ela pode ter um agravamento a longo prazo, mas você não vai ficar louco. Apenas tem a desrealização, a despersonalização, que são sintomas aí que parece que você está ficando louco, mas você não está. E se eu tiver uma grave condição médica não diagnosticada? Então, não é por causa da ansiedade, não é? Eu sempre falo aqui, procure um médico, procure os exames laboratoriais para você descartar essa possibilidade e aí você pode diminuir a sua preocupação em relação a isso. Se você tiver alguma condição grave, é começar o tratamento para ficar cada vez mais livre dessa condição, né? Uma outra preocupação é, e se eu for a única pessoa que não vai melhorar, que não melhora? Também é uma preocupação. Na verdade, todo mundo pode se tratar, né? Pode melhorar. E vale a pena ter paciência e acreditar que você vai melhorar. Evita essa preocupação porque ela não é real, ela não é verdadeira. Algumas pessoas perguntam, e se a minha condição for diferente? Também pode ser, pode não ser, mas com tratamento adequado, com o conhecimento das origens da sua ansiedade, as raízes dela, as causas, a sua configuração psicológica humana, com certeza é diferente, mas vai ter tratamento para ela. E dentro desse tema da preocupação excessiva, é muito comum as pessoas irem para a internet e procurarem estudar sobre o seu diagnóstico, o que elas estão sentindo. Então, também essa procura desenfreada na internet sobre os sintomas, sobre as causas, isso aumenta a sua ansiedade. Se você foi no médico e ele te deu um diagnóstico e você não está satisfeito, procure um segundo ou até um terceiro. Mas se procurou 3 médicos e um psicólogo, e aí você teve diagnóstico, então evite ficar ainda esmiuçando isso na internet, porque só gera mais mal-estar para você. O que a gente faz aqui é orientar você para cura e tratamento. Então, buscar essas informações são saudáveis. Agora, estudar sobre os sintomas e não parar, isso pode aumentar a sua ansiedade, a sua preocupação e fica de novo aquele ciclo vicioso. Preocupação aumenta os sintomas, sintoma aumenta a hiperestimulação aumenta a ansiedade e aí você fica com uma ansiedade prolongada durante muito tempo. Outra causa é você parar o tratamento. Então, às vezes, você começa com uma medicação que ela é para ser muito comum. As pessoas tomam as medicações durante 1 mês ou 2, depois param, né? Ou começam a terapia e fazem uma sessão, 2 ou 1 mês de terapia e param. E aí realmente, né, não dá, porque o processo de cura da ansiedade ele é gradativo. E ele é um processo que demanda no mínimo 6 meses de um tratamento. E se você faz somente uma sessão de terapia, de psicoterapia com psicólogo, ou somente 1 mês, ou se você toma remédio durante 1 ou 2 meses, realmente não dá. Essa descontinuidade do tratamento faz com que a sua ansiedade prolongue. Às vezes ela pode diminuir um tempo quando você está na medicação e na psicoterapia. Quando você para, depois de 1 mês ou 2 de tratamento, ela volta, pior às vezes, ou ela volta sempre. E aí você acha que não curou, mas é porque você não fez o tratamento adequado durante o tempo que merecia ter, né? E cada pessoa tem o seu tempo, querido. Se você toma, por exemplo, um antidepressivo durante 1 mês só, ou 2 meses, é pouco, né? Os antidepressivos e os ansiolíticos, eles precisam de mais tempo para fazer efeito. A psicoterapia é a mesma coisa. Se você faz uma psicoterapia de curta duração, só de 1 sessão ou 2, é complicado, né? Você não tem o resultado que você precisa. Então, mantenha a longo prazo o tratamento. E por que precisa desse tratamento a longo prazo? Lembra? Porque o seu corpo está hiperestimulado, a mudança do seu metabolismo está a longo prazo. Então, é paciência, tolerância para pouco a pouco você ir fazendo essas mudanças no seu organismo, né? Tomada de decisões mais eficazes, relaxamento corporal, meditações, atividades de lazer, a psicoterapia diminuir as suas preocupações, tomar as medicações adequadas. Às vezes você pode estar tomando um antidepressivo específico que ele não está fazendo efeito durante 1 ano e não resolve. E aí, quando você muda o processo antidepressivo, ele muda. Lembrar que os medicamentos antidepressivos são medicamentos de primeira linha. Os benzodiazepínicos, eles ajudam também, mas a curto prazo, né? Então, tudo isso merece sua atenção. Procure um médico. Se você quiser ainda mais informações detalhadas, personalizadas, envie um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, e aí a gente pode conversar detalhadamente. Acontece, gente, lembra que o tratamento da ansiedade ele não é rápido. Então, o fato dele ser lento também, às vezes a pessoa desiste, já fala assim, não está dando certo. Não é que não está dando certo, você tem que prestar atenção nos sinais do seu corpo que diminuíram. Às vezes, por exemplo, de uma escala de 0 a 100, você tinha 90% de sintomas de ansiedade,
Com o tratamento, com a psicoterapia, com a medicação, caiu para 80%, caiu para 70%. Não é uma diferença tão grande, mas está diminuindo. Então, essa sensibilidade você precisa estar vendo. De repente, você começou a dormir melhor um pouquinho mais, ainda tem sono, mas melhorou. Você talvez os sintomas ainda está sentindo frio na barriga ou calafrios, mas geralmente você consegue trabalhar apesar disso. Quer dizer, são as melhoras, os sinais que vão mostrando para você que está dando resultado. E aí envolve essa paciência, tolerância para você não desistir, porque assim você consegue eliminar de vez esses sintomas e quando você faz o tratamento adequado, os sintomas são eliminados, sim. E lembra, olha, geralmente leva 4 vezes mais tempo para você curar dessa hiperestimulação depois que ela apareceu. Então, você tem um sintoma de ansiedade, um ataque de ansiedade, um ataque de pânico num dia, num mês, provavelmente em uns 4 meses, para ela poder começar a desaparecer. Então não é fácil mesmo, né? Não é uma fórmula mágica. Uma outra razão que você às vezes não tem a cura da ansiedade, os sintomas persistem a longo prazo, é que você pode ser que não identificou as causas, raízes que estão gerando a sua ansiedade. Então muitas vezes, lembra, o ser humano tem aquele processo de negação também. Você está negando algum conflito que você tenha no trabalho, familiar, ou algum problema anterior no seu passado, ou você está negando também os sintomas e aí não descobriu a raiz. O que você realmente está gerando esses sintomas em você? Então o processo psicoterápico bem feito, ele vai te trazer esses problemas. Talvez foi um trauma que você teve lá atrás, na adolescência ou na infância, que está gerando ainda, continua a multiplicar isso. Ou um evento traumático recente que você ainda não deu conta de digerir, de elaborar, e aí você não identificou essa causa. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, eu tive um susto emocional, uma bobagem que aconteceu comigo. E não foi bobagem. Na verdade, aquele evento ele foi muito traumático. Por exemplo, um cliente aqui falou, olha, eu tinha um vizinho muito amigo que morreu e eu presenciei a morte dele na casa dele. E para ele aquilo não era muito sério. E aí começou a desencadear uma série de sintomas físicos, ansiedade, pânico, e ele começou a ficar muito repleto de sintomas. Mas ele achava que aquilo ali não era a causa. E, na verdade, esse evento dele ter presenciado foi traumático para ele, porque era uma pessoa muito amada por ele. E aí desencadeou todo esse processo. E ele não percebeu isso, né? Ou talvez não relatou, não fez o processo adequado de tratamento da psicoterapia que gerou essa causa específica. Então, identificar isso é muito importante. E muitas vezes essas causas são invisíveis, né? Você não percebe ainda, então o psicólogo ele vai te ajudar a perceber que essas causas estão atuando no seu corpo. Então, querido, você vê que realmente você ter um profissional adequado, um médico que entenda do sintoma da ansiedade, um psicólogo que realmente é especializado nisso, ele vai te ajudar muito. Então, às vezes você pode estar fazendo um tratamento com um profissional muito bom, mas que ele não é especialista na área. E aí precisa procurar alguém que realmente entende desse fator. E sempre indico, então, manda um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, para a gente poder conversar e entender mais a sua necessidade. Você procurando o tratamento certo, adequado, o profissional adequado, você vai ter a resposta certa. Por isso, talvez, que você não melhorou, porque você está tratando com profissionais, talvez, que não é que não sejam bons, talvez eles não entendam tanto do processo de ansiedade, não são tão focados. Às vezes cardiologistas não conhecem muito o processo de ansiedade, ou o médico, outro especialista, ele está especialista na área dele, e aí você tem informações que não são suficientes e acaba trazendo prolongamento dos sintomas da ansiedade para você. Então, querido, essas são algumas razões, são muitas ainda. Eu vou fazer outros vídeos continuando aqui com essas razões, mas espero que você realmente consiga trabalhar e diminuir essas causas aí que prolongam os seus sintomas de ansiedade. Comente aqui o que você tem passado, sentido, a sua necessidade, como que eu posso te ajudar, como nós podemos te ajudar aqui e com certeza vamos criar uma rede de apoio onde uns possam ajudar os outros. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe e se você ainda não assinou meu canal, assine aqui, comente e clique no sininho para receber as notificações porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas.